Como você pode melhorar a sua interpretação de texto? Primeiro, então, anote os pontos, coloca aí bem fixo na sua mente. Existem várias técnicas. Eu vou trazer uma que eu utilizei bastante no período universitário e sempre usei em sala de aula com os alunos, que é a etapa. A etapa que você tem que entender do seu processo mental para realmente compreender uma leitura de um texto. É você ter em mente o seu processo de pré-compreensão. Você tem que ativar. Toda vez que você pega um texto para ler, sabendo que é um texto de concurso, você vai ativar a sua pré-compreensão de mundo. Então, toda vez que você pegar um texto para ler, o que você vai fazer? Você vai ler o título para você já ativar todos os conhecimentos que você tem sobre aquele assunto, imaginar, né, o que você sabe sobre aquilo. E você vai ler o quê? O autor do texto e qual é a fonte, porque isso te permite ter uma ideia se é um texto jornalístico, se é um texto instrucional, qual é o tipo, se é um texto literário, se é uma poesia, se é um poeta, quem foi que escreveu aquilo? Às vezes foi uma pessoa religiosa, um padre, um bispo, um jornalista, um advogado, um cientista. Então, tudo isso faz com que você ative sua pré-compreensão de mundo para entender aquilo, porque toda vez que você lê algo, você conversa com o texto. À medida que você está tentando compreender, você está fazendo o quê? Você está ativando informações anteriores. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo de um advogado. Quem está estudando direito, um estudante de direito, quando ele está no 5º período, quanto de conhecimento de leis ele já tem? E aí pega um estudante de 1º período, que está iniciando, calouro, não tem um pré-conhecimento de mundo sobre o assunto, é muito baixo. Até em letras, se eu pegar aqui um aluno estudante de letras de 5º período para um aluno de letras de 1º período, qualquer curso, né? Se a gente imaginar medicina, engenharia, assim por diante. O aluno que entrou em um calouro, o pré-conhecimento de mundo dele é muito recente, envolve a adolescência, poucos conhecimentos, o conhecimento mais relativo a estudo, a preparação para aquele vestibular e entrar na universidade. Enquanto que um estudante de 5º período, quanto que ele já acumulou de conhecimento, de pré-conhecimentos do mundo, e quando ele pega um texto, a negociação dele vai ser o quê? Mais aprofundada. Ele vai ter um maior aprofundamento, tanto na hora de desenvolver um texto ou de ler um texto para a sua própria compreensão. Então, é muito importante vocês ativarem esse conhecimento de mundo. Agora, por que eu estou falando isso dessa importância? Porque se você é uma pessoa que não tem o hábito de ler, se você só lê livros que são livros que foram de escola, de colégio, não lê um artigo, não fica informado, muitas vezes o adolescente, o jovem, dependendo da idade, ele não gosta de ver jornal de televisão, né, um programa televisivo, jornalístico, informativo, ou assistir a um documentário. Então isso diminui seu pré-conhecimento de mundo, e na hora de você interpretar um texto, você vai ter dificuldade. O que você pode fazer para criar um ambiente de pré-conhecimento? Assista diferentes tipos de documentários que falam de área alimentar, fala de história, fala de geografia, fala de política, fala na questão de políticas públicas, fala sobre questões sociais. À medida que você assiste a vários documentários buscando eixos temáticos diferentes, você amplia o seu pré-conhecimento de mundo, porque você está ali abastecendo de informações novas. E na hora de chegar lá no concurso, em que vai vir um tema aleatório, mas aprofundado, que vai te cobrar um conhecimento, você já tem pré-conhecimento sobre aquilo. E aí não se torna algo tão novo para você olhar e falar: meu Deus, eu não sei nada, não estou entendendo, não consigo interpretar, não consigo achar a resposta certa. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem o hábito de leitura, hábito de buscar conhecimentos sobre diferentes assuntos. Você tem que ampliar nesse sentido. Depois você vai para qual fase? Você vai para a fase que é a etapa 2, a compreensão do texto. Você vai buscar essa compreensão do texto como? Agora é que você vai usar de estratégias. Porque primeiro eu falei o quê? Vamos ativar a pré-compreensão de mundo.
Se você não tinha, você passa a ter agora, vai agora ampliar o seu campo de conhecimento. Assistir a filmes dramáticos, não só aventura e violência, entendeu? Aí você vai ampliando o seu pré-conhecimento de mundo. Na hora da compreensão, é a hora que você já ativou, olhando o título, olhando tudo que eu falei, e você vai lendo parágrafo a parágrafo, fazendo o quê? Breves resumos sobre aquele assunto. Agora você vai ativar, você vai começar o momento da negociação. Você vai ler o primeiro parágrafo, tentar o quê? Entender aquele assunto e ver o que você entende daquele assunto e o que você negocia com seus pré-conhecimentos. Isso te facilita a melhor compreensão do texto. Lembrando que eu estou dando a dica aqui, para quê? Para você treinar, para acelerar o seu processo na hora do seu concurso. Mas para você fazer isso, você tem que começar de uma maneira devagar. Você começa fazendo o método que eu estou falando. Ativando seu pré-conhecimento de mundo, agora o seu conhecimento do parágrafo. Leia o parágrafo, negocia as informações. Você tenta entender aquilo que você está lendo, compreender aquilo que você está lendo. Sempre tenha em mente que todo texto de concurso, ele problematiza algo. Ele quer fazer com que você desenvolva uma reflexão sobre aquele assunto. Então você vai tentar entender se o texto é informativo ou se o texto ele está procurando fazer o quê? Uma crítica social. Porque se for uma crítica social, que é um dos textos mais complicados para alguns alunos, vai haver o quê? Um pouco de ironia. E aí você tem que entender se aquilo está sendo objetivo ou não. Entendeu? É a hora da negociação. Se você vai fazer esses resumos de cada parágrafo, porque fazer o resumo vai acelerar o seu processo de compreensão. Pensa o seguinte, você vai treinar uns 10 exercícios, 10 dias seguidos, pegando um texto, uma prova de concurso anterior, de qualquer concurso da sua área de conhecimento, e fazendo isso que eu estou falando. Pegando cada parágrafo no segundo processo, fazendo o resumo e tentando negociar as informações ali. Isso, essa é a primeira leitura, para fazer ou forçar o seu cérebro a ter um esforço de compreensão do texto. Qual é a terceira etapa? Você vai ler pela segunda vez. Isso, a live vai ficar salva, tá, Felipe? Pode deixar. Você vai ler pela segunda vez com qual objetivo? Você vai ter o objetivo de quê? De marcar palavras-chave para entender o objetivo do texto. E vai também o quê? Usar um marca-texto para marcar uma frase completa que possa dar a ideia de resumo daquele parágrafo. Você vai se treinando, porque esse processo interpretativo envolve você treinar a sua negociação mental com o texto. É muito importante isso. E você acelerar esse processo, tá? Então, de repente, quando eu pego, olha o meu caso, eu pego uma redação para fazer a análise da redação. Como eu já estou muito treinada a me concentrar e estabelecer a ligação de uma frase para outra frase, para outra, para ver se o aluno realmente teve continuidade ao apresentar as ideias, eu treinei muito isso. Então eu faço cada vez mais rápido, porque todos os dias eu corrijo redação. Então, claro que fica um processo rápido. Então, para vocês também. Ah, professora, eu tenho dificuldade na interpretação, porque não tenho o hábito de treinar uma leitura mais detida, mais minuciosa, mais atenciosa. Para você fazer isso, você tem que diminuir as distrações e gastar aqueles 15 minutinhos, gente, porque um exercício de interpretação é algo rápido. É diferente de eu falar para você assim, vai fazer uma redação. Vai demorar, mas se você vai fazer o exercício de interpretação, é algo muito rápido você gastar 15 minutos para ler um pequeno texto e fazer toda essa técnica que eu estou falando. Ativa primeiro o pré-conhecimento, depois ativa a compreensão do texto. Terceira etapa é o momento, na segunda etapa você faz resumos dos parágrafos em pequenas frases escritas. Ah, professora, por que eu tenho que fazer isso? Para treinar o seu cérebro. Você vai se treinar para ter a concentração e resumir o parágrafo, se você realmente quer melhorar a sua interpretação textual.
e fazer um processo contínuo. Tem professores que falam para fazer isso uma vez por semana. Eu não aconselho uma vez por semana. Eu acho que se você quer gabaritar e você quer realmente melhorar o seu processo na hora de desenvolver uma prova de concurso público, principalmente fazer com velocidade, não é assim que vocês querem? Ah, vou fazer prova para a área de contabilidade, para a área de direito, para, sei lá, para a área administrativa. Só que sua prova é enorme, cheia de textos, não apenas o texto interpretativo de português, mas tem os textos relativos à sua área de conhecimento, que se você não desenvolver uma técnica de leitura e compreensão rápida, você não faz uma prova rápida. Você vai fazer uma prova com devagar, lento, e às vezes não consegue atingir o seu objetivo. Então, o treino da leitura, da compreensão textual mais detido, trabalhando a agilidade, a velocidade de compreensão, vai ter um resultado positivo para a sua prova de concurso como um todo, tá? Então, faça essa segunda etapa, que são os resumos dos parágrafos. Terceira etapa, você vai marcar as palavras-chave de cada parágrafo. E aí é o momento em que você vai raciocinar. Qual foi o objetivo do texto? Era uma crítica social? Estava ironizando? Estava apenas transmitindo algum tipo de informação? Uma informação boa, uma informação nova, uma informação, sei lá, trabalhando questões sociais, questões financeiras, questões de segurança pública. Tudo isso você tem que analisar com calma. Depois que você fez essa detida análise do texto, é que você vai para as perguntas. Lembra que você está estudando, você não está na prova do concurso que você corre para ver qual foi a pergunta e qual é a resposta. Não é isso. Você está se treinando para realmente fazer uma interpretação textual de qualidade, tá? E uma das coisas que eu coloquei aqui como dicas para você melhorar, incrementar essa sua compreensão de texto, eu coloquei aqui várias dicas. Uma delas é o quê? Primeiro, agora a dica para você aprofundar agora a sua interpretação textual. Tenha um dicionário à mão. Use o dicionário para conhecer as palavras novas daquele texto. Anote um caderninho para você estudar esse vocabulário novo. Então, continuando, faça isso. Tenha o dicionário e amplie o seu vocabulário. Você pode até ter um caderninho de vocabulário, que é muito legal. Vai ser enriquecedor para você e vai te facilitar nas interpretações textuais de todos os seus concursos, porque você não vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade de interpretar ou de saber o significado de palavras. A segunda técnica é o que eu já falei anteriormente, é fazer o quê? Sempre resumos dos parágrafos, identificar palavras-chave em cada frase. Tudo isso são dispositivos que você treina o seu cérebro aos poucos para entrar em um processo acelerado, tá? Para que ele acelere o processo de interpretação. Eu não sei se vocês estão entendendo. A pessoa que tem dificuldade, ela lê devagar, ela lê devagar e ela tem mais dificuldade de compreensão, não consegue ter um bom vocabulário e às vezes não consegue linkar os parágrafos, as informações. À medida que você faz isso mais aprofundadamente, do jeito que eu falei aqui, e procurando fazer paráfrases, fazer resumos dos parágrafos, você está treinando o seu cérebro para isso. Então, não acho que isso é algo inútil, não. Isso é um treino. E conforme eu estava falando, que eu até interrompi, ao invés de você fazer uma vez por semana, faça pelo menos 3 vezes por semana, tipo segunda, quarta e sexta, sempre pegando 30 minutos do seu horário de estudo para estudar a interpretação textual. A interpretação textual, gente, é algo que você tem que se esforçar em treinar. Lembra do que eu falei, a questão da velocidade. Se você treina desde agora, sempre, 3 vezes por semana, realmente se dedicar à interpretação de texto, quando chegar em qualquer prova de concurso, você vai fazer mais rápido do que a maioria. E isso é um diferencial para você. Porque as pessoas que são lentas, elas não conseguem responder toda a prova com alta concentração e qualidade. Mas as pessoas que treinam conseguem. E isso é o diferencial na hora da prova do seu concurso. Qual vai ser a próxima dica? É trabalhar a concentração, tá? Concentração. Como você vai trabalhar a sua concentração? Lendo em textos, em livros manuseáveis.
Você não vai ficar lendo na tela do computador. Ah, professora, mas eu só tenho os livros ou material em PDF. Então, imprime, tá? Pega aquilo e imprime para você poder olhar, pegar a folha do exercício, porque é só uma folha, né? Se você pegar, por exemplo, o site do PCI Concursos, lá tem prova de tudo. Você coloca ali, prova para, sei lá, setor administrativo, nível superior, administração, nível superior. Vai ter de todo tipo de concurso ali para você imprimir. E você só vai imprimir uma folha, que é a folha de interpretação. Porque você estando com a folha manuseável, com um lápis, uma caneta, escrevendo, marcando, usando marca-texto, vai fazer com que o seu cérebro se concentre muito mais naquela leitura e treine realmente o processo interpretativo. Diferente de você pegar numa tela de tablet ou de computador, que eu leio, mas eu não sinto que é o mesmo resultado. Mesmo quando eu pego e uso marca-texto na tela, por exemplo, no celular ou no tablet, usando marca-texto, eu também tenho o Kindle, né, que pode ali marcar, eu não sinto que é o mesmo resultado do que ter uma folha ou o livro na mão e você realmente escrever. Parece que você usa todos os seus sentidos mesmo, de visão, de tato, as cores, né? Toda aquela coisa sensorial vai funcionar ali. Até no cheiro da folha, aquilo influencia. Você tem uma lembrança daquilo. Quando é um livro, né? Um livro antigo, um livro novo, tem cheirinhos diferentes. Tem pessoas que gostam de colocar perfume. Então, tudo isso ativa, tudo para trabalhar o quê? A memória. E é muito importante nessa nossa sociedade tecnológica que a gente tenha esses padrões mais tradicionais. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos do Rio de Janeiro, né, que eu falava para os meus alunos do Rio de Janeiro, é que tinha os grandes colégios lá, por exemplo, eu vou falar assim, da Zona Sul, São Bento, vou falar só o São Bento, e da Zona Norte tinha o Pentágono. E o que acontece com esses colégios tradicionais? Eles obrigam o aluno a ficar em silêncio em sala de aula, a prestar atenção, a usar material, não usar material manuseável e não usar celular. Pelo menos o São Bento eu tenho certeza disso, eu não me lembro se o Pentágono no momento modernizou isso. Então, os colégios mais tradicionais, com as pessoas que pagam mais caro, que têm mais dinheiro, eles não usam a tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia não estimula o nosso cérebro, mas o jeito tradicional de estudar com papel na mão, caneta, escrevendo, fazendo resuminhos, marcando, né, as meninas, marca de rosa, marca de azul, usando ali a questão sensorial, ativa muito melhor a sua memória e você não fica uma pessoa esquecediça, né, que toda hora fica esquecendo disso, esquece daquilo, porque é muito comum um adolescente dizer que esqueceu. Se você pegar pessoas da minha geração, pessoas acima de 40 anos, 50 anos, o que vai acontecer? São pessoas que usam muito mais a memória. Enquanto que essa história de que por que eu vou me preocupar e eu vou colocar no celular, acaba fazendo com que o seu cérebro seja o quê? Preguiçoso. Então, use esse fator. E outra coisa, algo também que alguns especialistas já incentivaram, e isso é muito mais satisfatório, isso aí, Tawane. E algo que os especialistas, né, que seriam neurologistas, pessoas que trabalham com a memória, com a mente, o que elas falam? Com o cérebro, na verdade, né, que trabalham com o processo do cérebro, o que elas falam? Que é muito importante a gente ter uma leitura pausada, uma leitura lenta, nada de pressa para ler. Leia com calma. Por quê? Porque nós estamos muito estimulados pelas redes sociais, que é algo, as informações são muito rápidas. Então, às vezes uma pessoa vai dar uma explicação, vai falar algo para você de uma maneira bem calma, explicar profundamente um assunto, mas a pessoa não tem paciência de ouvir e aí perde aquele conhecimento. Então, o que acontece? É muito importante você treinar o seu cérebro para usar todo o seu conhecimento de uma forma mais calma, lenta, nada de velocidade. Você tem que pensar sobre aquele assunto, desenvolver a sua concentração. Tem muitas pessoas que têm um problema do TDAH, não é isso? Aquela pessoa que tem dificuldade de concentração. Se pessoas assim ficarem direto nas redes sociais, ela nunca vai conseguir se concentrar em nada. E pessoas que não têm esse problema vão acabar desenvolvendo, né? Eu gosto de ver uma coisa com calma. Minha filha gosta de ficar pulando, por exemplo.
uma coisa assim, diferença de idades, né? Ela é da geração mais, sei lá, de 2000 pra cá. Ela tem 20 anos. Isso, Marco, ok. Então ela tem 20 anos, o que acontece? Ela, quando não gosta de uma cena do filme, ela fala, ah, isso é muito lento, eu não quero ver. Eu falo, não, eu gosto de ver os detalhes, eu quero ver o que eles vão conversar, porque de alguma forma todo roteiro tem um objetivo, né? O roteiro de um filme tem um objetivo. Então, o vídeo, às vezes, um filme começa de uma maneira lenta, com diálogos, mas aqueles diálogos, as cenas, as cores, o local, o ambiente, tudo aquilo vai ser um dispositivo para o plot final. Mas você não tem paciência de prestar atenção, não quer ouvir o que os personagens falam. Então você pode se observar nisso, na sua impaciência ao assistir um filme. Se você é uma pessoa impaciente, né, para assistir filme, imagine para fazer uma leitura e trabalhar a interpretação textual. Fica mais difícil ainda, né? Tente fazer uma leitura com calma. Trabalhe sua mente a ter um pensamento calmo na leitura para absorver, degustar aquela leitura, realmente compreender, melhorar a sua interpretação textual. E aí, com o tempo, você vai trabalhar a velocidade, entendeu? Se você não tem o hábito, os primeiros 15 dias você vai fazer de forma lenta. Mas se você criar o hábito, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai ver como você vai ler aquilo de uma forma mais rápida, você vai entender muito mais rápido aquele texto e sua prova vai ser rápida. Como eu trabalhei muito isso na vida, claro, né, como estudante de letras, claro que eu li muito, né? Só os 4 anos de bacharel que eu fiz me fez desenvolver uma técnica de leitura rápida, e dando aula, claro, 27 anos de sala de aula, né, de magistério, faz com que a gente realmente desenvolva uma técnica de leitura mais rápida. Imagine vocês, se vocês treinarem toda semana, sempre, para o seu concurso público, o benefício vai ser não só para a prova de interpretação, mas para a sua prova de concurso como um todo. Isso, afinal, foi essa a importância de vocês tentarem pensar na concentração e em ler com concentração no conteúdo, tendo paciência e trabalhando a técnica de resumos, tá? Porque eu sei que vai ser difícil no início, que você vai achar um pouco irritante, talvez, né? Mas pensa que você está treinando para que daqui a 15 dias, 1 mês, você vai acelerar esse processo e você vai conseguir fazer interpretações textuais com mais concentração e qualidade. Lembrando, gente, só para falar que eu sempre recomendo para vocês leituras. Então, leiam bastante os livros de Machado de Assis e de José de Alencar, porque isso permite que vocês desenvolvam estruturas mais complexas, como frases apresentando frases subordinadas, subordinações, coordenações no desenvolvimento do texto. Pegando o texto, livros mais antigos, te permite ter esse contato com a língua portuguesa, tá? Não esqueçam de sempre ler obras de Machado de Assis e de José de Alencar ou de outras da mesma época. Tem Aloysio Azevedo e assim por diante, que são os clássicos que ninguém gosta porque acha muito chato, mas aqueles clássicos são importantes para você desenvolver uma outra área do seu cérebro aí, para desenvolver cada vez mais a sua inteligência, que é isso que a gente quer, né? Desenvolver a inteligência, a capacidade de interpretação, de escrita, para conseguir o resultado de quê? Passar em seu concurso público. Olha, lembrando que eu tenho os meus cursos Gramática do Zero, meu curso Redação do Zero, meus pacotes de correções, se você vai fazer a prova do CNU. Lembre-se que eu consigo fazer você aprender a escrever a sua redação em 6 aulas. E não é brincadeira não, tá? Isso foi testado já com os meus alunos e agora eu tenho plena segurança de dizer que você realmente aprende a fazer uma redação nota 1000 em 6 aulas comigo. E aí você aproveita fazendo suas redações e aprendendo realmente a fazer uma redação nota 1000 comigo. Não esqueçam disso. Divulgue para os seus colegas, caso precise de uma professora, de uma orientação aí para a sua prova de redação, tá? Vão lá no meu link, no link aqui no perfil, que tem muita coisa lá para vocês. Gente, eu esqueço de avisar que eu tenho uma página lá com todo o meu material disponível para vocês estudarem para o concurso de vocês, com meus vídeos, com meus textos, tudo organizadinho. Eu acho que eu escrevi material para concurseiros.
Vão lá, clica lá e conheça lá o material que eu deixo disponível para vocês estudarem com tudo que eu tenho disponível nas redes sociais, tá? Bem, eu tentei fazer um bom resumo para vocês, ok? Muito obrigada pela participação de vocês hoje e até amanhã. Amanhã tem uma nova live sobre um tema gramatical e eu estou colocando nos nossos grupos. Então entra no nosso grupo, ou entra no nosso grupo do WhatsApp, ou entra no nosso grupo do Telegram, em que eu coloco lá os avisos, ou aqui no próprio canal do Instagram, tá? Quem ainda não faz parte do meu canal aqui do Instagram, entra no canal do Instagram que eu coloco os mesmos avisos em todos. Agora, conteúdos de estudo eu coloco mais só no WhatsApp e no Telegram. E o link já está no meu perfil, é só ir lá e clicar no link, ok? Obrigada a você, Fernanda, pela participação aqui, por estar aqui comigo. Obrigada pela participação de todos.